Bom, e no vestibular de 2011 da UERJ, ela resgatou esse artigo do Jornal do Brasil, de 1989, que era um ano eleitoral no Brasil, era a primeira eleição depois da redemocratização, né, a primeira eleição da nova república, e nós tínhamos ali todo um alvoroço, né, porque era a primeira vez que se ia votar para presidente diretamente no Brasil desde 1961, e eram 200 anos da Revolução Francesa. Então, as pautas ali de democracia, de ampliação de direitos se misturaram. A gente vai ver isso aqui na questão. Trazia aqui uma cópia, né, uma reprodução do artigo, dizendo ali candidatos atacam a Bastilha, né? E aí você tinha 10 dos candidatos representados ali numa charge. Era uma eleição com 22 candidatos, né, maior número de candidatos inscritos no primeiro turno até hoje. E aí você tinha uma citação. O Jornal do Brasil aproveitou a corrida eleitoral pela presidência do Brasil em 1989 e consultou a opinião dos candidatos para a seguinte questão: se o senhor tivesse vivido a Revolução Francesa, que personagem da época gostaria de ter encarnado? A maioria preferia ter sido o povo. 2 gostariam de ter sido filósofos, ninguém quis ser político. Mas, curiosamente, aqueles que queriam ser povo ou filósofos em 1789, 200 anos depois, almejavam a presidência. Bom, aqui vamos primeiro explicar esse rápido jogo de personagens. Político, aqui a gente tem que pensar que são os membros do terceiro estado que estariam representados na reunião dos estados gerais, ou seja, aqueles que tomaram a frente do processo legislativo da Revolução, que de fato pautaram as mudanças de leis, estabelecendo, por exemplo, a Constituição Revolucionária da França. Por que ninguém aqui quis ser político, né? Primeiro porque estes políticos da Revolução Francesa, na verdade, não são membros do povo, né? Eles são representantes do terceiro estado, mas que são identificados com a burguesia. Os filósofos seriam aqueles que deram suporte ideológico para a Revolução Francesa, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, mas que não são envolvidos diretamente no processo legislativo da Revolução Francesa, né? Então, quer dizer, são os pensadores, mas não são os homens que agiram politicamente. Já o povo é identificado como aquela ideia da ampliação dos direitos, né, daqueles que participaram ativamente da parte mais visível da Revolução Francesa no que diz respeito às mobilizações, tanto levantes camponeses como a queda da Bastilha, outros movimentos. E em nome desse povo, aqueles políticos agiam, embora não necessariamente tenham feito a vontade popular. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Em 1989, o Brasil estava em um processo eleitoral. É óbvio que os políticos de 89 queriam se associar aos interesses do povo. Por quê? Porque até 89, o termo político no Brasil também era muito associado aos políticos que tinham dado suporte à ditadura militar, por exemplo. Aqui a gente vai ter que fazer uma digressão para entender um pouquinho de história do Brasil, porque senão o contexto dessa questão não faz sentido nenhum. Pessoal, a gente tem que pensar que em 1989, o forte apelo das eleições era pela novidade, era pela ruptura com relação àquela política que se fazia no Brasil durante o regime militar. Só para citar uma coisa importante aqui desses candidatos que são mencionados, né? O Ulisses Guimarães era um membro do MDB, daquela oposição consentida durante a ditadura militar, não teve uma votação expressiva, tá? O Mário Covas era também do MDB, numa racha pela indicação presidencial, fundou-se, né, o PSDB, também não foi muito bem votado, né, esperava-se um desempenho muito maior. E aí você tinha o Fernando Collor de Mello, que acabou ganhando a eleição, que era apresentado como um político jovem, ou seja, criou-se um imaginário de que ele não tinha vínculos com o regime militar, embora a família dele seja uma família que está na política desde a década de 30 e que dava suporte ao regime militar, né? Olha as contradições. E o segundo colocado foi o Lula, que era um líder metalúrgico, mas que até então não era um político, não era alguém que tinha ocupado cargos eletivos. Então, assim, o discurso dessa
desse descolamento com relação aos chamados políticos tradicionais brasileiros era muito forte. Então isso também explica por que nenhum desses candidatos quis se colar a este rótulo. Mas voltando aqui para a questão da UERJ, vamos lá. O dia 14 de julho de 1789, data da queda da Bastilha, é considerado pelos historiadores um marco da Revolução Francesa. Sim, de fato, inclusive é o feriado nacional francês em que se celebra a Revolução. Considerando o contexto político da França de 1789, explica a importância simbólica da queda da Bastilha para o movimento revolucionário francês. Então vamos lá. Primeira parte da resposta. A queda da Bastilha, ela é simbólica porque, primeiro, valoriza a participação popular na Revolução. É aquela velha história, né? Enquanto as leis são mudadas lá na Assembleia por uma burguesia, o povo derruba a Bastilha. E aí você cria uma narrativa em que você precisa dar um protagonismo à população, então você valoriza a queda da Bastilha, embora ela por si só não explique as mudanças que ocorreram na França. Então você tinha que dizer que é uma mudança, é uma importância simbólica, porque a queda da Bastilha representa a adesão popular à Revolução e simboliza a queda do absolutismo francês. Então, isso era a primeira parte. Segunda parte, apresente também duas propostas da Revolução Francesa que ainda façam parte da ordem política contemporânea. E aí você tem que pensar na relação entre a Revolução Francesa e as eleições brasileiras de 89. Então vamos lá. Ampliação dos direitos de cidadania, porque isso é um discurso da Revolução Francesa e também era a pauta que envolvia ali as eleições de 89. Então, ampliação dos direitos de cidadania, a questão da reformulação do Estado. Você pode considerar também a necessidade de criação de novas leis, a ampliação de direitos, ou seja, você ia ter que falar algo nesses termos, né? Ampliação da participação política da sociedade. Então você tinha que pegar dois desses e colocar ali, porque era de fato a semelhança que se pode traçar entre o processo da Revolução Francesa e as eleições brasileiras de 1989. Só um cuidado, e aí é um cuidado muito grande. Eu não consideraria você colocar democracia. E agora vamos explicar por quê. Porque o conceito de democracia que nós temos e que se aplica ao Brasil de 1989 não faria sentido na França de 1789. Por quê? Porque na França de 1789, a ampliação da participação política vai acontecer, mas vai acontecer por adoção, por exemplo, de um critério censitário, um critério em que só uma elite econômica vai poder participar, e que também não aceitava a ideia da participação feminina. Então não dá para dizer que o conceito de democracia que nós temos em 1989 seja semelhante ao que se podia falar de uma participação política na França revolucionária. Outro detalhe que é perigoso, eu já vi pessoas comentando essa questão e falando isso. Ideais republicanos. Tomem cuidado, por quê? Porque a primeira fase da Revolução Francesa prevê uma monarquia constitucional. A Revolução Francesa não nasceu em 1789 afiada a ideias republicanas. Então, não é verdade. Você tem que falar da ampliação dos direitos, você tem que falar da reformulação do Estado, mas cuidado com os termos republicanismo e democracia, porque eles não são a pauta dominante em 1789. E no caso da democracia, nem seria o mesmo critério que nós adotamos antes. Beleza?